Olá, minhas amigas e amigos do canal Isaías Neres. Estamos aqui no podcast Falando Francamente, um canal novo. Eu peço até que você se inscreva nele. Nós já temos mais de 25 mil inscritos no canal Isaías Neres e agora no podcast Francamente estamos iniciando. Eu gostaria que você se inscrevesse. No final desse vídeo você deixa o seu joinha, compartilhe esse vídeo bastante, porque é um tema muito relevante. E também você pode se inscrever no nosso canal, tá bom? Deixe também os seus comentários nesse vídeo. Faça as suas perguntas, que depois do vídeo gravado, Gregory vai responder todos os questionamentos. Pois bem, então nós estamos aqui hoje com um convidado muito especial, esse jovem empreendedor, um grande profissional de Buriticupu, que atende toda essa região. Nosso amigo Gregory Bandeira. Bom dia, Gregory. Bom dia, meu amigo Isaías Neres. Para mim é um grande prazer estar participando daqui. Eu sei que você fez outros convites, né, no passado, mas agora, graças a Deus, a gente fez firmeza aqui e estou aqui para responder o maior número de perguntas e que eu acredito que na minha área eu saberei responder muito bem. Muito bem. Eu também acredito que responderás à altura. Então, pessoal, nós estamos num período aí antes de uma campanha eleitoral e muito tem se difundido vários temas. E aqui em Buriticupu nós temos muitos temas a serem abordados relacionados a esse contexto desse momento que nós estamos vivendo. Gregory, eu gostaria que você falasse para nós, para todo esse público que nos ouve, ao vivo e a cores, que você falasse sobre o Plano Safra. A gente sabe que você é um profissional que vem trabalhando já há algum tempo nessa área de elaboração de projetos. Eu gostaria que você nos atualizasse sobre essas informações, como é que está sendo esse trabalho. Muito bem, meu amigo Isaías Neres. Eu sou projetista há mais de 12 anos, minha empresa tem ficado no mercado. A gente elabora projetos para o Banco da Caixa Econômica Federal, que recentemente começou a elaborar, aprovar projetos do Crédito Agro, no Banco do Nordeste e no Banco do Brasil, que é o banco principal do Crédito Agro. Quero lhe dizer, Isaías Neres, que nesses 12 anos, pela primeira vez, eu vi um plano safra à altura dos brasileiros. Nos últimos 20 anos, o maior plano safra da história do Brasil foi o do atual governante Jair Messias Bolsonaro. É de tal maneira que foi esse ano, o ano safra passado foi cerca de 240 bilhões de reais. 60% foi destinado à agricultura familiar. E esse ano, esse plano safra, foram 340,88 bilhões de reais, onde mais de 60% do plano safra foi destinado para o agricultor familiar. Muito produtor rural muito agricultor familiar acha que eles não foram beneficiados como deveria ser, mas na verdade a agricultura familiar no governo federal ela foi mais beneficiada. Por que ela foi mais beneficiada? Porque Jair Bolsonaro sabe que é o pequeno mesmo que precisa, é o mínimo que precisa, é o pequeno que precisa. Porque o grande já foi pequeno. E o mini sempre sonhou de ser pequeno, o pequeno sempre sonhou de ser médio, o médio sempre sonhou de ser grande, e o grande quer ser gigante. E é por isso que Jair Bolsonaro tem essa metodologia. Ele quer aplicar o recurso, entregar o dinheiro para o produtor rural pegar o crédito agro, aplicar e retornar para os cofres públicos e o país ser feliz. Infelizmente, eu fiquei muito triste, porque de todas as dezenas de municípios de todo o nosso país afora, recebeu o Plano Safra com tranquilidade. Mas, infelizmente, por governantes, no passado, está orientando as pessoas usando de má fé. O Maranhão em si teve uma inadimplência muito alta. E o Bacen, né, tem normativas. Que o Banco Central, O Banco Central do Brasil, ele tem normativas que as agências dos bancos de todo o país, ou do Nordeste, ou da Caixa, ou do Banco do Brasil, têm que cumprir. Inclusive a inadimplência. Se a inadimplência em determinada agência bancária for superior a 5%, ela fica com um item impeditivo de contratar crédito, que é o caso de Buriticupu, infelizmente. Entendi. Buriticupu, Bom Jesus, por isso que não foi atendido com tanto rigor para o agricultor familiar, que isso me doeu muito. Até porque, Isaí, eu quero dizer que esses dias alguém tocou no assunto comigo, falou que eu era projetista dos grandes.
negativo para essa pessoa. Eu elaboro aproximadamente e aprovo aproximadamente 10 milhões de reais por ano. E desses 10 milhões eu tenho prazer de contratar mais de 1 milhão de reais para a agricultura familiar. Porque eu sempre falei, o pequeno sempre sonha em ser grande. Eu tenho um produtor, não vou falar o nome dele, mas eu tenho um produtor rural aqui que eu tenho a alegria de fazer o projeto dele. O primeiro projeto dele foi 10 mil reais, como agricultor familiar. E hoje ele já está em 75 mil reais. E eu tenho alegria, porque eu comecei a elaborar o projeto para ele quando ele tinha 10 cabeças de gado. E hoje ele tem mais de 100. Para mim, eu fico feliz demais com isso. Ele mora no segundo núcleo, é? Não, ele mora na Vila 21 de Maio. Muito bem, quase que acertava. O segundo é bem pertinho da 21. Não, esse do segundo aí que você tá falando, ele já tá em milhões. É tá outro, né? É outro, né? Bem sucedido. Graças a Deus. E Grego, me diga uma coisa. Quais os critérios para esse agricultor da agricultura familiar receber esses benefícios do governo federal? Primeiramente, né, está tendo uma regulação fundiária básica se for agricultor familiar. Se ele for agricultor familiar, ele tem que estar com a declaração de posse dele em dias, ou do governo federal, ou do sindicato de trabalhadores, ou mesmo de apunho, que com 3 testemunhas reconhecidas em cartório, mais os impostos de CAR, mapa memorial descritivo já referenciado, documentos pessoais, estando em dia com seus pré-requisitos quanto ao governo federal, estadual e municipal. Aí tudo ok. A gente faz uma vistoria técnica, vê a viabilidade econômica do produtor rural e, mediante a viabilidade econômica do produtor rural, a gente consegue elaborar um projeto adequado para ele e liberado dentro do banco. Eu gostaria de saber, numa pergunta, 3 situações do agricultor familiar de Buriticupu, por exemplo. Esse agricultor familiar, quais as atividades mais comuns da agricultura familiar em Buriticupu e o escoamento dessa produção, como é que funciona e o mercado? Olha, deixa eu lhe dizer. Hoje temos agricultura familiar em várias dezenas de pontos. Nós temos agricultura familiar que trabalha com pecuária. Só que muita gente fala, a pecuária é só gado. Não, senhor. Entendeu? O agricultor familiar de Buriticupu, que trabalha com a pecuária, ele tira o gadinho dele. Aí, às vezes, ele trabalha com gado leiteiro. E o gado leiteiro, ele pega, faz o queijo, que nós não temos queijeiro, nem laticínios dentro da cidade. Isso. Faz o queijo e comercializa na feira municipal, no município da nossa cidade, na feira livre, inclusive. Ele consegue um valor melhor. E os que não trabalham com isso, também sobra o que trabalha com queijo e sobra o soro. E o soro, ele alimenta alguns porcos, que também ele traz para vender na feira da agricultura familiar, na feirinha da região. Como também ele trabalha com plantio, faz uma linha, 2, às vezes até 1 hectare, entendeu? De campo agrícola, de milho, ou mesmo um plantio de macaxeira, que aí ele vai dar não só para os porcos, como para as galinhas, e aí por diante, e cria galinha também, e assim faz um fluxo produtivo. Pelo menos os meus clientes, os meus agricultores familiares, né? Entendeu? Que eu falo para muita gente, tem muitos produtores rurais meus que eu tenho clientes até de 10 milhões de reais. Eu tenho clientes hoje que ele já aprovei o projeto de 10 milhões, só um. Eu quero visitar um desses clientes seu aí, pra gente fazer um vídeo mostrando como é que é a atividade, uma atividade puxando a outra. Você falou a questão do soro que pode dar para os porcos, né? O milho que pode dar para galinha, pode criar galinha também. Então eu quero uma hora fazer uma visita a um desses produtores para a gente ver como é que funciona na prática essa atividade do produtor rural, da agricultura familiar. E com certeza será um grande prazer levar você para a gente estar publicando, compartilhando essa assistência técnica. Eu acho bonito esse trabalho aí. Apesar de ser particular, mas só que é uma assistência técnica de qualidade financiada pelos bancos oficiais de crédito, né? E tem os nossos também, não vamos falar só de agricultor familiar, vamos falar dos produtores também, entendeu? Que é o médio produtor e o grande produtor. 90% de meus clientes, eles não trabalham só com um tipo de monocultura. Para minha opinião, a monocultura é inviável em todos os aspectos. Todo produtor rural meu, às vezes, ele tem 50 alqueires de terra. E a 50 alqueires de terra, né, aproximadamente 250 hectares. 50 alqueires de terra, eu consigo preencher com ele o seguinte: a área plana a sua área plana,
nós conseguimos plantar agricultura, pois vamos fazer aqui um projeto para trabalhar com agricultura, ou de soja, ou de milho, ou então fazer 2 safras, se conseguir uma tecnologia, se o produtor for com a mente um pouco aberta, né, e tiver o maquinário adequado, nós conseguimos chegar a 2 safras. E a parte mais declivada, que também não muito declivada, mas que dê de gado andar, nós coloca a pecuária. Aí eu falo que é dupla aptidão. Dupla aptidão. E eu tenho um cliente que, para minha alegria, eu não sei se posso falar o nome dele. Pode, fique à vontade. O produtor que eu tenho de coração, apesar do nome da esposa dele não ser essas coisas boas, mas só que é uma pessoa maravilhosa, apesar do nome. É o senhor Paulo Dutra Alves e a dona Dilma. São produtores nota 10, eles têm tripla aptidão, eles trabalham com a agricultura, plantio de milho e soja, como também ele trabalha com a pecuária de corte e ele tem o gado leiteiro. Eu falo isso que eu tenho um prazer, que eu já participei de ordenação com ele, a gente acompanha ele, já financiamos o curral dele, já financiamos seco, reforma de pastagem, plantio de campo agrícola, reforma de calagem, fazer toda a tecnologia adequada para eles. E hoje eles têm tripla aptidão. Eu vejo muita alegria neles. Como é o nome dele? Paulo Dutra Alves. Seu Paulo, grande abraço. Dona Dilma, grande abraço, viu? É isso aí. E para mim é muita alegria, porque eles têm aplicado a tecnologia que eu tenho falado para eles, né? E são pessoas muito inteligentes, já compraram o trator, já pagaram o trator, já comprou, já quitou. A propriedade? A propriedade é em Santa Luzia, ali na Vila da Esté. Entendeu? Então, são agricultores familiares também. Nessa direção da Vila do Inca, para ali, é? Isso. São produtores rurais que ele já foi agricultor familiar, aquilo que eu falei no início, já foi agricultor familiar e hoje ele é médio produtor rural. Todo mundo que é pequeno sonha em ser grande, meu amigo. Não tem essa pessoa que não sonha isso. Gregory, dando prosseguimento aqui, esse bate-papo é muito produtivo. Me diga como é que é a questão da titularização. Quase não sai. Titularização de terras. Muito bem. Muito obrigado por você ter falado, porque é minha especialidade. Eu me formei em 2008, técnico agropecuário. Depois me especializei em geomensura. E teve um caso muito constrangedor dentro da minha família. Minha avó passou 30 anos para regularizar sua propriedade e não conseguiu. E através do programa Terra Legal, ainda não era formado na época, e ela conseguiu fazer o georreferenciamento e o título de domínio. Infelizmente, minha avó morreu e não recebeu o título de domínio. Triste. Após a morte dela, ligaram pra gente para ir buscar o título de domínio e eu falei, rapaz, minha avó já morreu. Tivemos que cancelar o título de domínio. Triste. E nisso, a partir do momento que eu vi isso, eu falei, eu não posso. Eu não posso deixar outras famílias passar o que a minha família passou. Entendeu? Já pensou a pessoa passar 30 anos tentando regularizar a terra, morreu e não deixou. Então isso é uma coisa que Deus coloca pra gente, uma missão. E eu, depois me especializei, fiz 2 anos um curso tecnólogo de geomensura pela PUC Goiás e me especializei, me credenciei no INCRE e no Interma e hoje eu sou geomensor credenciado nessas entidades. E de 10 anos para cá que eu me credenciei, eu já medi mais de 2.000 terras entre o Maranhão e fora dele. Dentro do estado e fora dele. Dentro do Maranhão, aproximadamente em 120 municípios. E a gente já conseguiu regularizar. E falando de nosso amigo Bolsonaro, que é a atual gestão, tem que respeitar. Entendeu? Tem que respeitar. O nosso amigo Jair Messias Bolsonaro regularizou mais de 400 mil propriedades, entregando mais de 400 mil títulos de domínio. 480. Eu falo mais de 400 porque até hoje estou entregando. Então, mais de 400 mil títulos de domínio definitivo entregados. E eu quero lhe dizer, uma grande curiosidade, desses mais de 400 mil títulos de domínio, 280 mil foi para o agricultor familiar. Foi para o pequeno, para o mini e para o pequeno. Mais da metade. Mais da metade. O Jair Bolsonaro, ele tem essa peculiaridade. Ele quer atender o pequeno. Entendeu? Ele quer atender o pequeno. É uma cidade da Bahia, que eu não me lembro o nome, teve um apoiador de Jair Messias Bolsonaro, que esse caso ficou em rede nacional, que por até apoiar do Jair Messias Bolsonaro, o próprio povo não queria receber o título de domínio. Ela conseguiu chegar, gravou um vídeo pedindo, clamando ajuda para Jair Messias Bolsonaro, o atual presidente, e ele no outro dia
mandou a Força Nacional, a Força-Tarefa da Força Nacional, regularizou todas as propriedades, inclusive a área do patrimônio, que é a área onde mora o produtor rural, regularizou todo o assentamento, regularizou a área do patrimônio, entregou o título de domínio para as casas dos moradores, para cada morador, e inclusive para aquelas pessoas que estavam perseguindo a presidente da associação. Isso é muito lindo. Muito um cara desse fazer uma coisa dessa, sabe quando... Sabe quando, Zé Neto, eu vou ficar contra um homem desse? Nunca. Eu nunca vou ficar contra. Porque um homem que levanta a bandeira para Deus, pátria e família. E liberdade. E liberdade. Entregou mais de 400 mil títulos de domínio definitivo. Onde deles foi mais de 50% para o agricultor familiar. Para onde o cara que entregou mais título de domínio desde a época do Brasil colônia, nunca um presidente entregou esse tanto de título de domínio. Isso tem que entrar na história. E eu falo isso porque eu sou especialista, tenho mais de 10 anos credenciado ao INCRA e ao Interma, e te digo mesmo, nunca vai chegar um presidente nem no rastro para entregar esse tanto de título de domínio. Em pouco tempo. Em pouco tempo, menos de 4 anos, né? E ele usa de um critério muito importante, que é colocar a maioria desses títulos no nome das mulheres, né? Uhum. Das esposas. Que acontecia muito do marido pegar aquela propriedade, vendia, depois acabava o dinheiro e tal, ia embora e a mulher ficava sem nada. E hoje está acontecendo isso, que eu acredito que é muito estratégico e muito importante. E é isso mesmo. E uma das causas que eu quero lhe dizer, se eu não me engano, eu acho que é a cláusula 7ª, que permite o agricultor familiar ou produtor rural a ter acesso a crédito agro no banco. Entendeu? Ele dê acesso a crédito agro, mas tem que ser os bancos oficiais de crédito. Quem são os bancos oficiais? É o Banco do Governo, é o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o Banco do Nordeste. E nisso é muito bom. Só que também tem outra cláusula, que é a que você disse, que primeiro é emitido em nome do cônjuge feminino, da esposa, entendeu? Que a esposa é mais zelosa, é mais caprichosa, quer ficar no lote. E impede, a cláusula impede, mesmo quitando o título de domínio, de transferir a propriedade nos últimos 10 anos. Ele mesmo assim tem que ficar 10 anos dentro da propriedade. Um cara desse é um herói, rapaz. É um herói. Ele, de uma vez só, ele entregou o título de domínio pro cara, ele deu o dinheiro pro cara e ainda fez ele ficar no lote. É um herói. Para produzir. De qualquer forma tem que produzir, né? Isso mesmo. O que nós temos mais aí de assuntos? Eu acho que no governo do estado, né? Eu acho que o governo do estado do Maranhão, minha opinião política, né? A gente está falando aqui do podcast de várias coisas. E você, produtor rural, você tem que entender que você depende da política. Você depende sim da política, entendeu? Porque sem a política nós não teríamos esse grande plano safra. Sem a política nós não teríamos plano safra destinado à agricultura familiar, que foi onde a maior parte do plano safra foi para a agricultura familiar. Infelizmente, nossa região, que é Buriticupu, que é o Maranhão, com a inadimplência altíssima dos antigos governos, dos passados, que não pregavam para pagar a conta, não pegavam, eles queriam ganhar seu voto e lhe humilhar, sem dar sem fazer mais você crescer. Dar o pão e dar o pão com a mão e tirar com a outra. Isso aí não é bom. Não é bom para lugar nenhum do Brasil. E agora nós estamos vendo um governo comunista que se reelegeu e agora elegeu o sucessor. O primeiro decreto dele, que de manhã foi um café da manhã amargo que eu tomei. O primeiro decreto dele foi colocar banheiro unissex para sua filha compartilhar com um homossexual ou mesmo com um homem. E eu vou dizer aqui para vocês, eu não estou aqui criticando o homossexualismo. Eu estou aqui falando que isso poderá deixar nossas crianças fragilizadas. Porque nós não sabemos quem que vai entrar dentro daqueles banheiros. Se é uma pessoa se fingindo de homossexual para entrar dentro do banheiro para estrupar sua filha ou estrupar sua esposa. É muito triste. Em minha opinião pessoal, entendeu? Eu não tenho nada contra nenhum homossexual. Cada um tem sua decisão sexual, entendeu? Porém, por conta da sua decisão sexual, destruir a decisão da família, a família é uma coisa intocável. A gente não pode tocar. Gregor, eu achei de uma extrema covardia o que ele fez. Por quê? Ele deixou ganhar as eleições, ele não teve a coragem de um homem público de decretar isso e publicar. Por que ele não fez isso 15 dias antes das eleições?
Ele sabia que ele ia perder. Por que ele ia perder? Porque não tinha aceitação popular. Né? Ia perder muitos votos, muitos apoios. Então ele fez isso depois que passou esse período, né, eleitoral, e mesmo tendo o segundo turno, ele teve essa ousadia. Mas é um despertamento, é um alerta para quem ainda pode pensar em mudar o voto com isso aí, com essa atitude. E ver que a esquerda é isso que eles estão apresentando agora. Infelizmente, né? Infelizmente usou de pura má fé. Essa é a verdade. Ludibriou você, cidadão. Ludibriou você, cidadão. Achando que ele era o homem de bem. E agora demonstrou a segunda face dele. E daí foi o primeiro decreto. E tem mais 4 anos aí pela frente. Vamos pegar com Deus, né? Entregar nossas famílias. E você já imaginou ele com o apoio lá no governo federal através de Lula? E é por isso, meu amigo, produtor rural, Já pensou? quero dizer agora para você de novo. É por isso, meu amigo produtor rural. É por isso, meu amigo empresário. Por isso, você, pai de família, líder de família. Você, mãe de família, que é líder de sua casa. Entendeu? Não vigie, olhe. Na Bíblia diz que a gente tem que olhar e vigiar. Entendeu? E, pelo amor de Deus, não façam essa tragédia. Já perdemos aqui no estado do Maranhão para um comunista. Não deixe. Entendeu? Não deixe um comunista, petista, entrar no governo, porque ele vai acompanhar a mesma coisa que o governo do estado está fazendo. E com mais inclusive força, ampliar. né? E com mais força. Ampliar, entendeu? Triste. Fica lamentando, viu? É por isso que esses países comunistas, a primeira coisa que eles fazem, a primeira ação é desarmar a população. Porque quando ele desarma e está todo mundo fragilizado, aí eles chegam com essas truculências, com essas arbitrariedades para cima da sociedade, a sociedade não pode mais fazer nada. Porque eu tenho certeza que um pai de família, um avô, um pai armado, não aceita um negócio desse. Com certeza. É por isso que eles fragilizam para depois vir com as ações. A estratégia deles é dividir para conquistar, né? Isso aí é notório, a arte da guerra, né? E eu quero dizer uma coisa que eu não falei da regularização fundiária, posso? Pode. No item regularização fundiária, quero dizer para vocês dados concretos. Na gleba Pique-Abrejão, que é a gleba que abrange São Francisco do Brejão e a Açailândia, uma grande gleba do governo federal, que é uma gleba pública, não assentamento, foi entregue mais de 1.700 títulos de domínio. Em Imperatriz foi entregue mais de 5.000 títulos de domínio. Bom Jesus da Serva, na gleba São Paulo, uma das maiores glebas públicas do governo federal, foi entregue mais de 1.000 títulos de domínio. Bem aqui perto. Na Guifezinho nosso. Na Capoema, foi entregue mais de 400 títulos de domínio. E Buriticupu, que é o maior assentamento da América Latina. Desculpa falar alto, mas de fato é o maior assentamento da América Latina, é Buriticupu. E infelizmente, nós temos um governo do estado, um prefeito, que não ajuda a regularização fundiária. Não ajuda, eu falo porque eu tenho especialidade nessa área. Não ajuda a regularização fundiária. Quer ludibriar a população, faz os cadastros das pessoas, faz o gel, não entrega o gel, isso aí, porque vários clientes meus me procuram e eu consigo, por eu ter acesso ao sistema CIGEF, eu consulto e não tem no sistema CIGEF os georreferenciamentos. Como é que o primeiro item principal da regularização fundiária é o georreferenciamento? E eles ludibriam as pessoas dizendo que estão medindo as terras, fazendo o georreferenciamento e não entregam o georreferenciamento. Respeito muito o atual secretário de Agricultura, nosso amigo Marcos, é amigo da gente, respeito muito, mas infelizmente está deixando a desejar. Eu sei que ele poderia fazer mais, é um homem formado na área, respeito muito ele, entendeu? Mas eu creio que ele, como secretário, ele sozinho ele não irá conseguir regularizar toda essa região. Até porque, também eu quero dizer, Isaías Neto, porque ele não tem 100% da culpa. Porque o prefeito, o atual gestor, fez uma licitação pública, a qual eu não consegui participar, não sei por qual motivo, razão e circunstância. Foi um dia e no outro dia já foi licitada e contratada a empresa, entendeu? E a empresa é particular, aquela que faz todo o levantamento, a prefeitura, a Secretaria de Agricultura apenas acompanha o processo, entendeu? Então, tirar essa culpa das costas do nosso amigo Marcos,
né? E entender que por que Buriticupu não recebe. Santa Luzia recebeu agora, se não me engano, se não foge da memória, também 400 e pouco títulos de domínio. E Buriticupu, Bom Jardim recebeu, e Buriticupu não recebe. Não recebe o título de domínio da agricultura familiar, não recebe o título de domínio dos assentamentos. E eu fico muito constrangido, muito. Tentei regularizar no PA Laga Azul, tentei regularizar no PA Siquel, e lá eles falaram que eles vão deixar por conta da administração pública municipal, entendeu? Porque você, agricultor familiar, você, presidente de associação, além de você pedir a solicitação do título de domínio através da prefeitura, que é com a administração pública, né, que é do governo federal para o governo municipal, você também pode fazer a parceria pública-privada, que é entre a empresa particular credenciada, que no caso eu ou qualquer outra empresa, entendeu? Com a associação de moradores, faz o contrato de parceria público-privada, apresenta para o INCRA aprova e você vai regularizar o seu assentamento. Não fique à mercê do poder público municipal ou federal. Você, presidente de associação, se motive e procure uma empresa credenciada e também vá em busca de regularização fundiária do seu assentamento. Muito bem. Já aqui chegando nos nossos minutos finais da nossa entrevista, deixo os microfones para suas considerações. Primeiramente, muito obrigado pelo espaço. Muito obrigado por toda essa estrutura, a gente estar aqui podendo compartilhar uma parte técnica, né, da produtividade agropecuária, que é meu ramo, e dizer para você, voltar novamente para você, produtor rural, você agricultor, entendeu? Você pecuarista, você agroindustrial, você comerciante, você empresário, você pai de família, a senhora que é mãe solteira ou mãe de família, mãe líder de família, quero lhe dizer, não deixe o mal nunca pode vencer o bem. O mal, ele nunca pode vencer o bem. O mal, ele pode triunfar por alguns instantes, alguns momentos, mas jamais Deus permitirá o mal triunfar por cima de nossa nação. E por esse fato, vamos votar em Jair Messias Bolsonaro, o 22, para juntos estar comemorando a vitória. Com a economia balanceada, hoje nós temos a melhor economia da América Latina. Para você ter uma ideia, o nosso país está com a inflação controlada na América Latina de tal maneira que, inclusive, eu estava analisando na última pesquisa mundial, o Brasil ele tem a inflação mais controlada do que o Canadá. Isso aí, a economia tá mostrando que está dando certo. Quem diria, né? Está mostrando que está dando certo. Nossos irmãos estão com a inflação a mais de 400 pontos. É uma vergonha a gente chegar... É o sistema que escolheram lá, né? O sistema comunista que escolheram não deu certo. Se não deu certo em nenhum lugar da América Latina, por que vai dar certo no Brasil? Dá nunca. Não façam isso, gente. Você, pai de família, você, mãe solteira, você, mãe líder de família, empresários, produtor rural, agricultor familiar, não faça isso com seu filho, não faça isso com seu direito de propriedade. Nós temos que ter pelo menos o mínimo de direito de defender o que é nosso. Vote dia 30 de outubro agora em Jair Messias Bolsonaro, no 22, para conseguirmos governar essa nação. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. Um grande abraço. Estamos aqui encerrando essa grande entrevista, esse bate-papo maravilhoso. Quero deixar aqui também o nosso pedido. Não esqueça, dia 30, de votar no 22 Jair Bolsonaro para continuar no progresso, no desenvolvimento, na harmonia do nosso país chamado Brasil. Grande abraço, deixe o seu joinha, compartilhe e também deixe os seus comentários. Se inscreva no nosso canal. Amém.